Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre o tema pecadores ou justos. Esse tema tem sido muito abordado pelas pessoas, têm me perguntado sobre esse tema. Mas antes de nós falarmos exatamente o que nós somos, vai lá, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, ajuda o canal, compartilha para que todos possam ver também a mensagem do Senhor e aprender sobre a mensagem do Senhor. Vai lá, faz esse favor rapidinho, vai aí embaixo, dá um like. E aí, o que nós somos, pecadores ou justos? Pecadores ou justificados? Essa é uma pergunta que tem sido muito feita à minha pessoa nesses dias. Não só nesses dias, mas muito tempo atrás também foi me feita essa pergunta quando eu postei um vídeo no Instagram. Pessoas me indagaram sobre exatamente o que é ser pecador e o que é ser justo. Será que quando nós somos cristãos verdadeiros, que aceitamos a Deus, nós agora somos justificados e não mais pecadores? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Antes de nós entendermos sobre esse fator de pecador ou justo, nós temos que entender um pouco sobre justificação e santificação. É uma coisa que no meio das igrejas eu vejo que muitas pessoas ainda confundem uma coisa com a outra. A justificação ela é um ato forense, é um ato legal, é um ato instantâneo. A partir do momento que você aceita a Cristo como seu Salvador, você recebe aquilo que Ele fez por você. A justificação ela é instantânea, ela é um ato. Naquele momento que você aceitou a Cristo, você recebe a justificação que está nele. Gostaria de ler um texto que está lá em Romanos 3, a partir do versículo 21. Vamos ler lá só para a gente entender um pouco o que é a justificação. Lá diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Primeira coisa, provém de Deus, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a nossa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Abre entre parênteses aqui. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados em Cristo Jesus. É interessante nós darmos ênfase nesse em Cristo Jesus, pois não é em nós mesmos pelos nossos atos, mas é pelo ato de Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. É interessante essa palavrinha propiciação, grave ela que a gente vai falar um pouco sobre ela. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui esse finalzinho fala que muito interessante, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo. Então quem é justo? Cristo Jesus, e justificador daquele que tem fé em Jesus, que somos nós, que temos fé nele. Então aqui ele deixa muito claro que quem é justo é ele, quem é o justificador é ele, é o próprio Cristo. E essa palavrinha propiciação é muito interessante, porque a palavra propiciação, ela também é uma palavra forense, mas a propiciação ela vem de algo lá do Antigo Testamento. Você lembra da Arca da Aliança? A tampa que tampava a arca, ela se chamava propiciatório. O que essa arca fazia? Ela encobria toda a arca. E quando ele fala que Deus nos ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, é que Cristo, pelo seu sangue, ele nos justifica. Ou seja, quando Deus ele nos olha, ele não mais olha apenas você, mas ele olha o sangue de Cristo que te encobre. E é esse sangue de Cristo que te faz justificado perante o Senhor. Mas não quer dizer que por ele fazer você justificado, você não deixou de ser pecador. Você continua sendo pecador. Vamos entender isso um pouco mais, agora que nós temos que entender, falamos um pouco sobre justificação, vamos falar um pouco sobre santificação. A santificação ela não é um ato, ela não acontece na hora que você aceita Cristo.
A santificação, ela é um processo. O que é um processo? É todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco. Eu vou crescendo de fé em fé. Vamos ler um texto para nós entendermos um pouco melhor sobre isso. Abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 14 até o 16. Ele fala assim, 14 até o 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha que interessante isso aqui, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, ou seja, aqueles desejos que você tinha antigamente, quando viviam na ignorância. Então esse texto aqui, Pedro está falando para pessoas crentes, para cristãos que já haviam sido convertidos, assim como eu, assim como você. E ele continua: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. O que nós vemos nesse texto aqui? Pedro ele está convocando aqueles que haviam aceitado a Cristo a serem santos, assim como o Pai é, assim como Cristo é, assim como o Espírito Santo é, assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. Mas ele não estava falando para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, mas aqueles que já haviam aceitado a Cristo. Ou seja, no momento que eles aceitaram a Cristo, eles não se tornaram santos? Eles não apenas, a santificação foi plena na vida deles? Não. Mas a santificação, ele chama para vocês, dia após dia, se santificarem. Sejais santos como ele é santo. Nós temos que buscar essa santificação. Mas aqui na terra, infelizmente, nós ainda pecamos, ainda caímos. Somos falhos. Infelizmente, isso é uma coisa que está na carne humana, herdada de Adão. E nesse processo, ele só vai ser concluído no dia que nós recebemos um corpo glorificado. Então, a justificação é um ato. Aquilo que Cristo fez está consumado, tetelestai, está consumado. Ele nos dá condições de estarmos justificados perante Deus através do sangue de Cristo na cruz. Ali na cruz, ele tomou o nosso lugar. Nós temos que entender isso. E santificação, ele é um processo dia após dia. Então, na santificação, nós temos que entender que estamos livres da condenação do pecado. A condenação que havia sobre as nossas vidas, quando Cristo nos justificou, nós estamos livres dessa condenação, mas ainda continuamos dia após dia sendo libertos da presença do pecado que habita em nossa carne. E essa libertação só vai ser concluída no dia que recebemos um corpo glorificado. Lá em Salmo 51:5, é interessante, Salmo 51:5, vamos abrir lá em Salmos. Lá em Salmo 51, versículo 5, o salmista vai nos dizer assim, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. É interessante esse texto, que ele fala que desde quando ele nasceu, ele é pecador. Ele ainda não tinha feito nada, ele não tinha nenhuma obra que nessa terra poderia o condenar. Mas ele fala que desde quando ele nasceu, ele era pecador. Por quê? Ele herdou isso de Adão. Esse é o nosso, infelizmente, a nossa herança. E uma coisa que às vezes nós percebemos que os cristãos têm dificuldade de entender é a via que nós temos com Deus. Essa via de mão dupla, mas a via do pecado, ela é muito certa, ela apenas vai numa direção. Explique isso um pouco melhor, Ivan. Às vezes as pessoas não entendem que as pessoas acham que elas são pecadoras porque elas pecam, mas não é verdade. A verdade é que nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, nós pecamos porque nós já nascemos pecadores e não nos fazemos pecadores porque nós pecamos durante a vida. É isso que esse salmo ele quer nos dizer, que nós já nascemos pecadores, mesmo antes de fazermos qualquer coisa, pois herdamos algo que vem de Adão. E se nós não acreditarmos nisso, se você não acreditar nisso, você não vai poder entender e usufruir plenamente daquilo que é a obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois em sua palavra ele nos diz, por aquele que entrou o pecado no mundo, que é o Adão,
que nós herdamos isso dele? Também por um homem que é Cristo Jesus, que nós recebemos a justificação e a salvação. Do mesma maneira que nós recebemos o pecado de Adão, nós também recebemos a salvação em Cristo Jesus. Apenas um homem trouxe o pecado ao mundo, mas também apenas um homem que é o próprio Deus, que é Cristo Jesus, ele também trouxe a salvação ao mundo. Nós temos que entender isso. Então, qual que é a diferença então, Ivan? Que você me fala sobre um pecador do mundo, se você está me falando que eu sou pecador, um pecador do mundo e um pecador que se diz cristão. A grande questão está lá em 1 João, vamos ler lá em 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Olha lá para você ver, ó. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e verdade está em nós. Então, às vezes, você que diz, eu não sou pecador, eu sou justo. Olha esse texto. Se afirmamos, e esse texto quem está dizendo é João, está dizendo para a igreja do Senhor. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ele continua, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha interessante, o versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha quão perigoso é você falar que você não é pecador, que você não tem pecado. Você está dizendo simplesmente que Deus ele é um mentiroso. Leia aí o versículo 10. É interessante que no tempo que João escreveu essa carta, uma coisa que corria muita era a gnose. Os agnósticos eles diziam que o corpo é mau e o espírito é bom. E se você simplesmente pecar, não tem problema, que isso afetaria apenas o seu corpo. E o pecado não tem problema nenhum. E apenas o importante é o seu espírito. Isso era o gnosticismo da época de João. E aqui ele vai dizer exatamente isso. Que se você diz que você não tem pecado, você já é mentiroso. Mas ele nos ensina que nós temos que confessar os nossos pecados todos os dias. Quem confessa pecado é o que, gente? Quem confessa pecado é justo? Não, quem confessa pecado é pecador. Você só confessa aquilo que você tem. O significado da palavra confessar, a palavra confessar, ela significa o quê? Ela significa concordar com Deus. Quando você confessa o que está aqui nesse texto, se confessarmos, quando você confessa a Deus os seus pecados, você está concordando com Deus que você é pecador. Senão não faria sentido nenhum você confessar os seus pecados. Se eu sou justo, mas eu não preciso mais confessar os meus pecados. Como assim, Ivan? Me explica isso melhor. Deus ele não pode condenar o pecado duas vezes. Você lembra que Cristo ele já pagou a sua dívida lá na cruz? Exatamente, ele já pagou a sua dívida lá na cruz. Então Deus ele não pode condenar o seu pecado duas vezes, mas você deve confessar os seus pecados, porque você ainda continua sendo pecador. Um texto interessante que pessoas sempre me indagavam, está lá em João, capítulo 9, João 9, versículo, está no João 9, vai estar lá no versículo de 9, do 1 até o versículo 34, mas eu vou ler só o versículo 31. Se você depois quiser ler a história, é aquela história que Jesus vai curar um cego e depois esse cego ele é levado ao sinédrio e os fariseus, os saduceus irão ali, os sacerdotes irão indagar ele quem o curou. E ali ele diz que quem o curou foi Jesus Cristo. No versículo 31, ele fala assim, ó: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Eles pegam esse texto aqui para falar que, se você acha que você é pecador, Deus nem te ouve, porque Deus não ouve pecadores. Esse texto ele não quer dizer nada sobre isso. Esse texto, como eu disse, é sobre o cego que foi curado. Mas é interessante que as pessoas gostam de deturpar muito o texto. Esse texto ele vai dizer exatamente o foco dele, que é mostrar que aquele que é justo diante de Deus, Deus o ouve. Olha que interessante, ó. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. O cristão verdadeiro, ele deixa de ser pecador? Não.
Mas então, se você me fala que o texto está dizendo que Deus não ouve o pecador, mas e a continuação do texto? Ele fala assim, ó, mas, ela é uma conjunção que quer dizer mais alguma coisa, que quer dizer que terá mais alguma coisa, tem uma condição. Ela é uma conjunção de condição. Então ela vai falar assim, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Você é pecador? Sim. Mas você é um pecador justificado em Cristo Jesus. E se você é justificado em Cristo Jesus, você teme e pratica a vontade de Deus. E se você teme e pratica a vontade de Deus, Deus o ouve. É interessante falar assim, Deus não ouve pecador. Uma das doutrinas que no cristianismo é muito clara é a onipotência de Deus e a onisciência de Deus. Esse poder e essa onisciência quer dizer que Deus ele tem todo o poder e ele sabe de todas as coisas. Se ele tem todo o poder, ele tem poder até de ouvir o pecador. Esse ensino que Deus não ouvia pecador era um ensino dito a quem? Era um ensino do judaísmo. Infelizmente o judaísmo ele tem várias contradições. Eles têm várias heresias embutidas nele, infelizmente. E uma dessas heresias era essa, que Deus não ouve. Se você dizer que Deus não ouve o pecador, você está dizendo que Deus não tem o poder de ouvir o pecador. Se ele não tem o poder, ele não é todo onipotente. Conseguiu entender? Conseguiu entender aonde que isso vai parar? Se você dizer que Deus ele não tem poder de ouvir o pecador, você vai dizer que ele não é onisciente, ele não sabe aquilo que sai da boca ou mesmo da mente de todas as pessoas que estão na terra. Conseguiu entender como é perigoso você achar que Deus não escuta um pecador? Como é perigoso, às vezes, você dizer que você não é pecador. Se você não é pecador, aquilo que está lá em 1 João, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. E se você não acreditar nisso, você está dizendo que Deus é mentiroso. Então entenda, você foi justificado em Cristo Jesus, ou seja, quando Deus te vê, ele não vê exatamente você, mas ele vê o sangue de Cristo que está te encobrindo, assim como o propiciatório encobria a arca da aliança. Você continua sendo pecador, mas um pecador agora justificado em Cristo Jesus. Espero que vocês tenham gostado disso. Se vocês gostou, dê um like, comentem, segue o canal, compartilhe com pessoas que irão gostar dessa palavra, que tem dúvida também. Entra lá no canal. Eu peço a vocês, compartilhe, dê um like, comente. O comentário é sempre bom, para que assim o YouTube ele fazer o algoritmo dele mostrar esse vídeo para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês.